O bolsonarismo vive hoje uma crise sem precedentes, que na minha opinião é a maior crise da história do bolsonarismo, com seus integrantes se atacando e se autodestruindo. O Silas Malafaia atacou o Eduardo. E por que ele atacou o Eduardo Bolsonaro? Porque Malafaia quer que Michelle seja a candidata em 2026. Mas o Eduardo vai voltar para o Brasil para tentar ser o candidato de Bolsonaro. Malafaia vai e ataca Eduardo. Eduardo ataca Tarcísio de Freitas, que também é atacado por Silas Malafaia. A crise, ela é imensa pela disputa dentro do bolsonarismo. Só que isso não acontece somente na alta cúpula do bolsonarismo, nas franjas também. No Rio de Janeiro, o Cláudio Castro implodiu a candidatura bolsonarista para 2026. E se os bolsonaristas forem mesmo apostar em Michelle, talvez seja uma grande armadilha. Porque Michelle, neófita na política, com aquele discursinho dela, com aqueles vestidinhos bem cafoninhas dela, vai ter condições de enfrentar o Lula, que mesmo com 81 anos, vai disputar a 4ª presidência. O que Michelle tem a dizer diante do Lula? É uma vitória fácil para o Lula. Só que se Michelle for derrotado ano que vem, o bolsonarismo, como nós conhecemos, estará destruído. Qual a sua opinião sobre essa disputa interna no bolsonarismo? Qual é o objetivo de Silas Malafaia ao atacar Eduardo Bolsonaro? Essa fala do Silas Malafaia foi um ataque ao Eduardo? Se Michelle perder para Lula, qual será o futuro do bolsonarismo? Ela teria alguma chance? Você acha que ela vai ser candidata? Ou o Eduardo Bolsonaro? Gostou do Malafaia atacando o Eduardo dessa implosão bolsonarista? Se sim, like no vídeo, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito, rumo aos 400 mil, faltam aí uns 8 mil inscritos, enquanto eu penteio meu cabelo com as mãos. O Eduardo Bolsonaro, ele tá lá nos Estados Unidos. A gente tem que começar com o Eduardo, porque é importantíssimo para entendermos o ataque do Silas Malafaia. O Eduardo tá lá nos Estados Unidos e ele ficou sabendo, claro, daquela negociata do Michel Temer com o Tarcísio de Freitas, montando essa frente ampla alternativa de direita contra o Bolsonaro, que não vai dar certo. A gente sabe disso. E lá nos Estados Unidos, o Eduardo começou, segundo a Bela Megali do Globo, fomentar uma discórdia contra o Tarcísio de Freitas, atacando ele pelas costas junto com empresários, enquanto ele faz elogios ao Jorginho Melo, governador de Santa Catarina, que é um lorpaço. Jorginho Melo é um nada na política. Foi senador, sabe sei lá como, porque Santa Catarina tem uma escolha ótima para governadores, né? Enfim. E aí ele começou a atacar o Tarcísio de Freitas. Para o Centrão, o Bolsonaro, entre Michelle e Tarcísio, vai optar pela Michelle, porque os filhos do Bolsonaro e o próprio não confiam tanto assim no Tarcísio de Freitas. E a gente sabe que o Bolsonaro está engolindo Michelle a forceps porque, na verdade, ele queria indicar o Eduardo. O Silas Malafaia viu essa movimentação também do Michel Temer e fez um ataque mais explícito direto nas redes sociais, falando que a única candidata que tem chance de herdar os votos de Bolsonaro e enfrentar o Lula é Michelle. Só que o Eduardo também está interessado nisso, a ponto de fazer pressão no PL, se reunindo e tirando fotos com representantes do PP ou progressistas, flertando aí com uma troca de partido. Inclusive ele tirou fotos entre ontem e hoje com o presidente do PP em São Paulo, falando assim pro Valdemar: ó, Valdemar, eu quero disputar a presidência, vocês estão preferindo Michelle? Então eu posso migrar de partido. Tá um joguete de ameaças. Só que o Eduardo Bolsonaro atacou o Tarcísio, mas foi atacado pelo Silas Malafaia. Porque o Eduardo, ele defendeu, cadê meu celular? Tem que mostrar pra vocês isso. Ele defendeu que, peraí, voltei. Ele defendeu que imigrantes brasileiros fossem identificados pelo governo americano e fossem enviados para El Salvador, na prisão lá do Bukele. Olha aqui o vídeo. Parece até inteligência artificial, mas até o momento da gravação desse vídeo não foi desmentido pela assessoria do Eduardo Bolsonaro que isso aqui é inteligência artificial. Olhem só. Uma vez preso nos Estados Unidos e identificada essa conexão com essas organizações criminosas, para que esses brasileiros bandidos cumpram suas penas nos presídios de El Salvador. Uma vez... É um idiota, né? Porque ele tá defendendo que brasileiros, ao invés de cumprirem pena no Brasil, cumpram pena num lugar que é, assim, completamente insalubre e desumano. O Silas Malafaia fez um vídeo, não citando o Eduardo Bolsonaro, mas comentando sobre a política de imigrantes do Donald Trump, criticando a política imigratória do Trump, falando que os Estados Unidos é um país formado por imigrantes, falando que o que o Trump faz é errado, de invadir casa, parar a gente na rua para deportar, que ele está ali para defender o que é certo e para condenar o errado, independentemente de ser de direita ou esquerda.
Um ataque, claro, direto ao Eduardo Bolsonaro. Vou mostrar também o vídeo do Malafaia. Aqui, ó, gente falando bobagem sobre imigração no Zewa. E ele fez isso em inglês, português e espanhol. Ó. Interessantíssimo. Mas a primeira é o seguinte: eu tô vendo gente da direita defendendo Donald Trump. Será que nós vamos ter a falta de caráter igual da esquerda? Que defende os seus mesmo estando errado, roubando, Zé de ser o herói do povo brasileiro, Lula condenado em tudo que é instância, eles continuam apoiando. Nós vamos repetir isso, essa falta de caráter? Se tá certo, tá certo. Tá errado, seja direita ou esquerda. Deixa eu dizer uma outra coisa. O queridinho da mídia, Obama, botou muito mais gente pra... Depois, aí ele vai lá e ataca a política migratória do Trump. E ele está fazendo isso para boicotar o Eduardo Bolsonaro, porque ele, Silas Malafaia, está em campanha pela Michelle. O Eduardo, ele vai voltar ao Brasil justamente porque ele fracassou nos Estados Unidos, perdeu o capital político, e se ele ficar mais tempo nos Estados Unidos, ele vai ficar lá recebendo, sendo bancado pelo Bolsonaro. Mas se ele ficar mais tempo nos Estados Unidos, o capital dele político vai minguar ainda mais. Então ele vai retornar ao Brasil para que o Bolsonaro possa tentar recuperar o capital político de Eduardo para disputar 2026 como presidente da República no lugar de Michelle. Só que o Silas Malafaia não quer isso. Porque a candidatura de Michelle, como ela não tem nada a apresentar, ela vai acenar e muito para o público evangélico. E Michelle, ao acenar para o público evangélico, ela vai precisar ter os pastores. E quem fala que é influente da família Bolsonaro, tem ascensão sobre a família Bolsonaro, é o Silas Malafaia. Ele, portanto, com a candidatura de Michelle, teria um poder muito maior do que na candidatura do Eduardo Bolsonaro. Então o Malafaia, ele boicota o Eduardo para fazer a campanha para Michelle, porque ele está interessado nessa campanha de Michelle. Para ele é muito melhor a Michelle saindo do que o Eduardo. Há essa disputa muito forte dentro do bolsonarismo. O bolsonarismo, ele está implodindo com um atacando o outro de modo indireto, mas eles estão se minando. Só que isso é uma disputa no topo da pirâmide bolsonarista. Só que nas franjas, nas laterais, nós também temos essa disputa. No Rio de Janeiro, o que aconteceu? O Cláudio Castro, do PL, bolsonarista, não pode disputar de novo a campanha de 2026. E ele vai disputar o Senado. Mas o Senado você tem o Flávio Bolsonaro, já começa aí o problema. Então, o Cláudio Castro, ele indicou para o TCE, o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, o vice dele, o Thiago Pampolha. E quem é agora o vice do Cláudio Castro? O Rodrigo Bacelar, do MDB, deputado estadual. O Rodrigo Bacelar está sendo preparado pelo Cláudio Castro para disputar o governo em 2026. Só que ele é do MDB. Os bolsonaristas e o PL não gostaram, querem um candidato do partido para tentar enfrentar e vencer o Dudu Ostentação, o Eduardo Paes, o Carioca Playboy. Vai dar pra vencer o Eduardo Paes? É muito difícil. Se bem que ele perdeu, mas ele perdeu em 2018 num outro contexto. Um contexto do bolsonarismo mais pujante. Agora é uma outra conversa. E não tem mais o problema de Maricá, né? Acho que ele já fez as pazes lá com a cidade. Então perceba que também em nível regional existem esses probleminhas. E eu vejo o seguinte: o Centrão pode estar querendo levar Michelle para a disputa presidencial, para, ou a centro-direita, enfim, para dar um basta e um fim no bolsonarismo. Michelle não tem condições de enfrentar o Lula. Ela não tem carcaça, como diria o Eduardo Paes. Como que Michelle, uma neófita na política que nunca disputou nada, vai disputar a presidência contra o Lula? O Lula, no terceiro mandato, indo pro quarto mandato. Com os indicadores econômicos que nós temos, o que ela vai falar? Ela vai apostar? Vai calcar toda a campanha política dela no religiosismo? No evangelismo? Na religião? É pouco. Muito pouco. Ah, ela vai com 49% contra o Lula. Ok. O país está polarizado? Concordo. Ela teria 49% contra 49% do Lula, mas ela tem condição de pegar esses 2%? Tá tentando ali atenuar o discurso, tirando um pouco do cunho religioso para fazer outras coisas e tal, mas... E se Michelle perder? Olha como o bolsonarismo entra para 2027 com a derrota de Michelle. Michelle derrotada, com uma candidata derrotada, Bolsonaro inelegível ainda, preso e com a saúde debilitada. Quem que ele daria? O Eduardo? É um paspalhão com o capital político dele destroçado. Carlos é tímido.
O Flávio tem um outro perfil político. Quem poderia herdar o bolsonarismo é o Nicolas, mas ele é muito jovem. Então, a derrota de Michele, ela pode colocar uma pedra encerrando esse processo de autodestruição do bolsonarismo. O sentimento bolsonarista da população, que é o sentimento dos fracassados da extrema-direita, continuará. Mas não vai haver um candidato puramente bolsonarista com a derrota de Michele. Há esse risco. Isso facilitaria muito para a direita brasileira. Talvez Michele esteja indo mesmo para o cadafalso, como um sacrifício que a direita está tentando fazer. Porque Michele enfrentando Lula? Esquece.